Mais um vídeo da série A Bíblia sempre à frente da ciência. Oceanos subterrâneos gigantes. Cientistas norte-americanos encontram evidências de uma enorme reserva de água debaixo da superfície terrestre. A reserva subterrânea de água estaria localizada entre 400 e 660 quilômetros de profundidade, em uma área conhecida como Zona de Transição. Acredita-se que ela teria 3 vezes mais água do que os oceanos da superfície. Gênesis 7, versículo 11. Nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Aceita que dói menos, e de brinde você ainda vai para o céu. A reserva subterrânea de água estaria localizada entre 400 e 660 quilômetros de profundidade, em uma área conhecida como Zona de Transição. Acredita-se que ela teria 3 vezes mais água do que os oceanos da superfície. As primeiras evidências dessa reserva surgiram em março. Em expedição em Juína, no Mato Grosso, os pesquisadores norte-americanos encontraram incrustadas em um diamante amostras inéditas do mineral ringwood. Esse mineral só pode ser formado abaixo da crosta, sob a altíssima pressão e temperatura característica do manto terrestre. E por que esse material é importante? Porque pelo menos 1,5% de seu peso é água. Acredita-se que a zona de transição é composta por 60% de ringwood. Se o mineral é formado por água, isso significaria que há uma enorme reserva aquática nas profundidades do planeta. Cientistas já especulavam sobre a existência dessa reserva subterrânea, mas esta é a primeira prova de sua existência. O ringwood já havia sido encontrado em meteoritos, mas não havia registros de um mineral com origem terrestre. A descoberta poderia explicar por que a Terra é um planeta tão habitável e rico em água líquida. Esse estoque aquático teria atuado como amortecedor, mantendo o nível dos oceanos por centenas de milhões de anos. O próximo passo é buscar novas provas de água em outros diamantes para comprovar a hipótese de uma verdadeira reserva aquática no manto terrestre. Assim como Adão, exploramos a terra e atribuímos nomes às coisas. Seguimos descobrindo as maravilhas de Deus, como nos foi ordenado. Quanto mais a ciência avança, mais se comprova quanto a Bíblia esteve o tempo todo certa. Chupa essa manga. É que tem gente querendo mostrar que o dilúvio não foi um fato real. Foi. Aconteceu. Ocorreu. Ocorreu no tempo e no espaço. E uma família sobreviveu. E eu e você somos primos porque nós viemos deles. Somos todos relacionados por causa deles. As pessoas me perguntam, de onde teria vindo toda essa água então para inundar o dilúvio? Olha as perguntas interessantes. Você pega o Everest, que tem 8.000 e poucos metros acima do nível do mar, precisaria ter água para inundar pelo menos o Everest. A pergunta que eu faço é, mas tinha Everest naquela época? Você está assumindo que o Everest já existia. Ah, mas se você fizer um estudo geológico, vai... Espera aí, vamos conversar. Tem muitos detalhes que nós poderíamos tratar, o tempo não permite. Deixe-me colocar algo que é muito interessante, porque a Bíblia diz que águas vieram das profundezas. Eu sei que o Nordeste está precisando de muita água das profundezas, mas se vier toda a água que estava lá na época do dilúvio, inundaria todo mundo. De onde vem essa água? Que água é essa das profundezas? É muito interessante porque nós temos um trabalho feito bem legal com o pessoal lá da Rússia, na península de Kola, lá pertinho da Finlândia, lá em cima. Os caras fizeram um poço, perfuraram cerca de aproximadamente 12 quilômetros de profundidade e os russos encontraram algo fascinante lá embaixo. A 12 quilômetros de profundidade eles encontraram vodka. Assim, uma quantidade absurda. Acho que você não entendeu nada, né? Encontrar vodka a 12 quilômetros de profundidade, eles encontraram água a 12 quilômetros de profundidade. Água! Agora, o que essa água está fazendo lá embaixo? Essa é uma pergunta que todo mundo estava curioso. Porque tem um outro grupo na Alemanha fazendo uma pesquisa também. Isso daí foi mais fácil saber o que eles encontraram, porque estava na Bavária. Então eles fizeram uma perfuração de 9 quilômetros de profundidade, encontraram água. Não sei se você está entendendo o que está acontecendo, mas não deveria haver água a essa profundidade. Quando os cristãos falavam que Deus abriu as portas do grande abismo e água chegou até a superfície, as pessoas olhavam para a gente e falavam assim,
Cristão tem umas ideias estranhas, né? Esses caras acreditam em tudo. Não, nós não acreditamos em tudo, a gente acredita na Bíblia. A Bíblia diz que tinha água lá embaixo, e tinha água lá embaixo porque esses caras estão encontrando água. Olha que fascinante, saiu uma reportagem agora, em março desse ano, publicação de março de 2014. Encontraram um diamante lá em Rondônia, Rondônia. E nesse diamante, 1,5% do seu peso é água. Agora está todo mundo falando que lá embaixo, no passado, havia um grande oceano. Embaixo da crosta terrestre, lá embaixo. Sabia há quanto tempo a gente está falando isso? Tem noção? A gente está quase fossilizando de falar isso para esse pessoal. Agora eles estão concordando. Agora eles olham e falam: olha, é verdade. Meus irmãos, tem cristãos que acham que o dilúvio bíblico foi um mito. Não foi. O dilúvio bíblico foi um fato histórico muito bem narrado. Nós sabemos até mesmo de onde teria vindo essa água. Deixa eu fazer só um cálculo para você ver como é legal, para saber para onde foi a água. Lembra que Deus, quando Ele descreve a cronologia do dilúvio, Deus está tratando com seres humanos inteligentes, que somos nós. É por isso que Ele nos dá o enunciado do problema. Olha que coisa interessante. Ele nos diz que no dia 17 do 7º mês do ano 600, a arca repousa sobre as montanhas do Ararat. No dia 1º do dia 10 do ano 600, aparece o cume das montanhas, o topo das montanhas. E nós fomos informados que as águas tinham prevalecido 15 côvados acima das montanhas mais altas. Então é possível colocar toda essa informação junta, seria mais ou menos assim: 17 do 7, 1 do 6, 17 do 7, 150 dias depois que o dilúvio começou. 1 dos 10 do ano 600 seria o dia 223. Então nós temos uma diferença de 73 dias e 15 côvados de água teriam abaixado. O resto agora é fácil. Por quê? Você tem o raio da Terra, 6.378 quilômetros. Você coloca 15 côvados de água aqui em cima, que são mais ou menos 7,5 metros. Então você pode pegar e fazer os dois que já estão ali. Faz o cálculo do volume, que não é lá grande coisa, dá 3,8 vezes 10 elevado a 15 metros por segundo. O tempo foi 73 dias, ou 6.307,200 segundos, para ser mais preciso. Se você dividir o volume pelo tempo, você tem a vazão. Fazendo esses dois, você sabe que a vazão foi de nada mais, nada menos do que 600 bilhões de litros por segundo. Em outras palavras, a vazão do rio Amazonas é aquele pouquinho ali, 209 mil metros cúbicos por segundo. Se você somar a vazão de todos os rios do planeta Terra, a vazão é menor do que 1 milhão de metros cúbicos por segundo. A vazão que está sendo dada ali na Bíblia é de 600 vezes mais. São 600 milhões de metros cúbicos por segundo. Significa que tem um oceano nascendo. E sabe o que eu acho impressionante? As pessoas olham para mim e falam: hã? Eu falei: mas, rapaz, isso aí é continha do ensino médio. Tem que saber isso daí para passar no vestibular. Eu nem coloquei integral, não coloquei nada, e é o básico. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
firmado em ti estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Pai. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. A ti eu canto glória, aleluia. Aleluia, 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 Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos eu cantarei. Tu és santo e exaltado, aleluia. Aleluia, aleluia, Para saber para onde foi a água. Lembra que Deus, quando Ele descreve a cronologia do dilúvio, Deus está tratando com seres humanos inteligentes, que somos nós. É por isso que Ele nos dá o enunciado do problema. Olha que coisa interessante. Ele nos diz que no dia 17 do 7º mês do ano 600, a arca repousa sobre as montanhas do Ararat. No dia 1º do dia 10 do ano 600, aparece o cume das montanhas, o topo das montanhas. E nós fomos informados que as águas tinham prevalecido 15 côvados acima das montanhas mais altas. Então é possível colocar toda essa informação junta, seria mais ou menos assim. 17 do 7, 1 do 6, 17 do 7, 150 dias depois que o dilúvio começou. 1 dos 10 do ano 600 seria o dia 223. Então nós temos uma diferença de 73 dias e 15 côvados de água teriam abaixado. O resto agora é fácil. Por quê? Você tem o raio da Terra, 6.378 quilômetros. Você coloca 15 côvados de água aqui em cima, que são mais ou menos 7,5 metros. Então você pode pegar e fazer os dois que já estão ali. Faz o cálculo do volume, que não é lá grande coisa, dá 3,8 vezes 10 elevado a 15 metros por segundo. O tempo foi 73 dias, ou 6.307,200 segundos, para ser mais preciso. Se você dividir o volume pelo tempo, você tem a vazão. Fazendo esses dois, você sabe que a vazão foi de nada mais, nada menos do que 600 bilhões de litros por segundo. Em outras palavras, a vazão do rio Amazonas é aquele pouquinho ali, 209 mil metros cúbicos por segundo. Se você somar a vazão de todos os rios do planeta Terra, a vazão é menor do que 1 milhão de metros cúbicos por segundo. A vazão que está sendo dada ali na Bíblia é de 600 vezes mais. São 600 milhões de metros cúbicos por segundo. Significa que tem um oceano nascendo. E sabe o que eu acho impressionante? As pessoas olham para mim e falam, hã?
Falei, mas rapaz, isso aí é continha do ensino médio, tem que saber isso daí para passar no vestibular. Eu nem coloquei integral, não coloquei nada, e é o básico. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia. 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 O passo é buscar novas provas de água em outros diamantes para comprovar a hipótese de uma verdadeira reserva aquática no manto terrestre. Assim como Adão, exploramos a terra e atribuímos nomes às coisas. Seguimos descobrindo as maravilhas de Deus, como nos foi ordenado. Quanto mais a ciência avança, mais se comprova quanto a Bíblia esteve o tempo todo certa. Chupa essa manga. É que tem gente querendo mostrar que o dilúvio não foi um fato real. Foi, aconteceu, ocorreu no tempo e no espaço. E uma família sobreviveu. E eu e você somos primos porque nós viemos deles. Somos todos relacionados por causa deles. As pessoas me perguntam, de onde teria vindo toda essa água então para inundar o dilúvio? Olha as perguntas interessantes. Você pega o Everest, que tem 8.000 e poucos metros acima do nível do mar, precisaria ter água para inundar pelo menos o Everest. A pergunta que eu faço é, mas tinha Everest naquela época? Você está assumindo que o Everest já existia. Ah, mas se você fizer um estudo geológico, vai... Espera aí, vamos conversar. Tem muitos detalhes que nós poderíamos tratar, o tempo não permite. Deixa-me colocar algo que é muito interessante, porque a Bíblia diz que águas vieram das profundezas. Eu sei que o Nordeste está precisando de muita água das profundezas, mas se vier toda a água que estava lá na época do dilúvio, inundaria todo mundo. De onde vem essa água? Que água é essa das profundezas? É muito interessante porque nós temos um trabalho feito bem legal com o pessoal lá da Rússia, na península de Kola, lá pertinho da Finlândia, lá em cima. Os caras fizeram um poço, perfuraram cerca de aproximadamente 12 quilômetros de profundidade e os russos encontraram algo fascinante lá embaixo. A 12 quilômetros de profundidade eles encontraram vodka, assim uma quantidade absurda. Acho que você não entendeu nada, né? Encontrar vodka a 12 quilômetros de profundidade, eles encontraram água a 12 quilômetros de profundidade. Água! Agora, o que essa água está fazendo lá embaixo? Essa é uma pergunta que todo mundo estava curioso. Porque tem um outro grupo na Alemanha fazendo uma pesquisa também. Isso daí foi mais fácil saber o que eles encontraram, porque estava na Bavária. Então eles fizeram uma perfuração de 9 quilômetros de profundidade, encontraram água. Não sei se você está entendendo o que está acontecendo, mas não deveria haver água a essa profundidade. Quando os cristãos falavam que Deus abriu as portas do grande abismo e a água chegou até a superfície, as pessoas olhavam para a gente e falavam assim, cristão tem umas ideias estranhas, né? Esses caras acreditam em tudo. Não, nós não acreditamos em tudo, a gente acredita na Bíblia. A Bíblia diz que tinha água lá embaixo, e tinha água lá embaixo porque esses caras estão encontrando água. Olha que fascinante, saiu uma reportagem agora, em março, 17/7, 1/6, 17/7, 150 dias depois que o dilúvio começou. 1/10 do ano 600 seria o dia 223. Então nós temos uma diferença de 73 dias e 15 côvados de água teriam abaixado. O resto agora é fácil. Por quê? Você tem o raio da Terra, 6.378 quilômetros. Você coloca 15 côvados de água aqui em cima, que são mais ou menos 7,5 metros. Então você pode pegar e fazer os dois que já estão ali. Faz o cálculo do volume, que não é lá grande coisa, dá 3,8 vezes 10 elevado a 15 metros por segundo. O tempo foi 73 dias, ou 6.307,200 segundos, para ser mais preciso. Se você dividir o volume pelo tempo, você tem a vazão. Fazendo esses dois, você sabe que a vazão foi de nada mais, nada menos do que 600 bilhões de litros por segundo. Em outras palavras, a vazão do rio Amazonas é aquele pouquinho ali, 209 mil metros cúbicos por segundo.
Se você somar a vazão de todos os rios do planeta Terra, a vazão é menor do que 1 milhão de metros cúbicos por segundo. A vazão que está sendo dada ali na Bíblia é de 600 vezes mais. São 600 milhões de metros cúbicos por segundo. Significa que tem um oceano nascendo. E sabe o que eu acho impressionante? As pessoas olham para mim e falam, hã? Eu falei, mas rapaz, isso aí é continha do ensino médio. Tem que saber isso daí para passar no vestibular. Eu nem coloquei integral, não coloquei nada, e é o básico. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia, 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 quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti estarei, pois tu és